pessoas acham que estudar é algo aleatório. Você simplesmente começa, pega ali o edital, compila a matéria, o conteúdo programático, ou compra um cursinho que já tem todo esse conteúdo e simplesmente começa a estudar ali de maneira aleatória. No momento que sobra um tempinho, aí lê alguma coisa ali, ouve um áudio de vez em quando, assiste a um vídeo, mas sem um planejamento, sem saber o que realmente você precisa estudar e como, principalmente, como você deve estudar para você, quando chegar na prova, conseguir resgatar isso da sua mente, trazer essas informações para transcrever na prova. Existem maneiras eficazes de você estudar para que quando você chegue na hora da prova, essas informações elas venham de uma maneira muito mais fácil, muito mais fluida para você. E o que é estudar certo, na verdade? Estudar certo é quando você consegue equilibrar determinadas ações. Eu elenquei essas ações, eu defini 3 ações no método PRA. Por que eu chamo o método que eu criei de PRA? Porque vem de percorrer, de repetir e de aplicar. Percorrer é quando você tem contato ali pela primeira vez com o conteúdo, seja por meio de vídeo, seja por meio de texto, seja por meio de áudio. Isso é a ação de percorrer. Mas a ação de percorrer, ela necessita que você registre o conteúdo que você está vendo. Porque se você só vir uma aula, um PDF, alguma coisa, e não registrar isso para depois revisar, é a mesma coisa de você não ter percorrido, não ter estudado. Existe uma coisa chamada curva do esquecimento. O que ela traz aqui? O que é de importante que essa curva do esquecimento traz para a gente, para quem estuda? É que se você viu teve conhecimento de algo por meio de vídeo, de uma aula, ou até dessa conversa que nós estamos tendo aqui, se você teve contato com isso, e depois que o tempo passou, à medida que os minutos, as horas, os dias vão passando, a retenção disso que você viu aqui agora, ela vai caindo. Isso é a curva do esquecimento. Quanto mais o tempo passa, menos você retém aquilo que você viu. E como você faz para diminuir os efeitos da curva do esquecimento? É por meio de revisões, repetições. É aí que entra a segunda ação do método PRA, que é a ação de repetir. E é por isso que eu falo que quando você vai percorrer a matéria ali pela primeira vez, você precisa registrá-la. Registrar por meio de resumos, de mapas mentais, de áudios, de alguma forma. Porque se você não guarda isso, não registra isso de alguma forma, você não consegue revisar depois. E é exatamente nessa revisão, nessa repetição, é que você vai diminuir os efeitos da curva do esquecimento. Por exemplo, não adianta você estudar uma vez toda a matéria de um edital e você não revisar, o que vai acontecer? Você vai chegar na prova e você não vai lembrar de nada. Você vai ter aquela sensação de que você já viu tudo aquilo, você estudou tudo aquilo, você gastou energia, tempo estudando tudo aquilo, mas na hora que você precisou acessar aquele conhecimento, você simplesmente não conseguiu. Por quê? Por causa do efeito da curva do esquecimento. Então, o que é estudar certo? É estudar de uma maneira que você consiga diminuir o efeito da curva do esquecimento. Porque senão, você pode estudar 2, 3, 4, 5 anos e você não vai conseguir. Você não vai acessar o conhecimento na hora da prova. É o famoso branco.
Não adianta você estudar de qualquer jeito e chegar no dia da prova e você usar ali de artifícios, de técnicas milagrosas para diminuir o branco. Respirações, meditações, benzimentos, sei lá, tudo que você pode usar aí, achando que isso vai diminuir o branco, não vai. Pode ajudar, mas se você estudou errado lá desde o início, a chance de você esquecer na hora é muito grande. E pior, você vai esquecer e vai ter aquela sensação de que o ruim não é esquecer, o ruim não é você não saber. O pior é você não saber uma coisa que você gastou tempo e energia estudando aquilo. Você gastou energia, como eu disse, em uma coisa que você não acessou, que você não teve capacidade de acessar. Isso é que é o pior. Então, se você não começar a estudar da maneira correta desde o início, tem acreditado? Tudo que começa errado termina errado? É exatamente isso. Começou estudando errado, termina errado também, que é você não conseguindo ir bem na sua prova. Tem muita gente que confunde estudar certo com estudar muito. Quantas pessoas que a gente conversa que falam, não, eu estou estudando 24 horas por dia, estou estudando todas as madrugadas, porque eu trabalho, então todas as noites eu passo em claro estudando. Mas será que estudar tanto assim? Primeiro que existe um comprometimento da sua saúde física e mental, se você não equilibrar. E segundo, será que estudar tanto assim, de uma maneira incorreta, vai ser produtivo? Vai ser proveitoso na hora da prova? Eu sempre gosto de fazer aquela analogia com o machado. Se você está com o machado cego, você tem que dar muitas machadadas para derrubar uma árvore. Às vezes você está com o machado cego, que é o quê? Estudando errado, e dando várias machadadas na árvore, achando que isso vai derrubar a árvore. Mas não, você está se cansando, você está suando, sua mão vai começar a doer, vai sangrar a palma da sua mão de tanto que você vai bater e a árvore não vai cair. O que é estudar certo? É você afiar o seu machado. Para você não precisar estudar tanto, não precisar bater tanto na árvore e ela caia. Então, se você não está atento a isso, achando que. E isso é um erro que acontece muito. Várias pessoas com as quais eu converso falam, acreditam que o que faz a diferença está na quantidade. A quantidade, ela tem a sua importância. Mas se ela não estiver acoplada, estiver ali junto com uma qualidade de estudo, com um método eficaz, você vai só se cansar, você vai se frustrar e vai acabar desistindo. Isso é fato. De cada uma pessoa que permanece estudando e prestando concursos, deve ter umas 1.000, 2.000, 10.000 pessoas que desistiram. Por quê? Ah, elas desistiram porque elas são fracas, elas não têm força de vontade. Não, muitas vezes as pessoas têm força de vontade, mas como elas estudam errado, elas têm que fazer muito esforço, tendo que conciliar a vida profissional, a vida familiar com o estudo, e não é fácil. E fica mais difícil ainda se você estiver estudando do jeito errado. Veja. Por que é importante você
já começar estudando de uma maneira correta. Você já começar com um método validado. Um método que deu certo. O método que eu utilizei para passar nos concursos. Como eu disse aqui, se você estiver com o machado cego, tiver que bater muito na árvore, você vai se cansar e você vai desistir. Por mais força de vontade que você tenha, por mais necessidade que você tenha de passar nesse concurso, você não vai. Se você continuar gastando tanta energia, tanto tempo, em qualquer atividade, você desiste. É fato, isso é fato. Nós temos nosso limite. E por que é tão importante ser aprovado? Por que as pessoas buscam tanto o concurso público? E por que é importante você ter um método para passar, para ser aprovado? Sim, existem benefícios na carreira pública. E é por isso que muitas pessoas buscam, por isso que você está buscando. Você busca porque há benefícios. A estabilidade financeira. Você saber que todo mês você tem aquele X que vai cair todos os meses. Você consegue se planejar financeiramente, consegue planejar uma viagem, consegue planejar a aquisição de um carro, de um imóvel, consegue pagar um convênio médico, uma escola para os filhos. Isso é importante. Essa previsibilidade da carreira pública, ela é muito benéfica, até psicologicamente. E é por isso que tantas pessoas buscam, e você, eu tenho certeza que está buscando por isso. E é por tudo isso que você precisa estudar da maneira correta. Não entrar nesse jogo com 40%, 50%. Você tem que entrar com 100%. Ou seja, além da sua força de vontade, entrar com técnica. Faz uma analogia. Imagina que você é um boxeador. Vai entrar numa luta de boxe. Adianta só ter vontade ou ter força no braço para ganhar uma luta? Não. Às vezes você vai lutar com outro lutador que é mais fraco que você, mas tem mais técnica. Toda vez que você vai dar um soco nele, ele desvia. Toda vez que você vai para cima dele, ele acaba ali se esquivando. Chega uma hora que você vai cansar e quando você cansar, o que esse lutador vai fazer com você? Vai bater, por mais fraco que ele seja. E aí? Vai te vencer. Você cansou. Veja como o jogo da aprovação não é só força de vontade. Essa força de vontade, essa determinação, essa disciplina, ela só tem valor quando você tem uma estrutura, um método eficaz. E é por isso que você precisa buscar isso. Uma carreira pública, sim, ela tem uma outra vantagem, ela tem uma aposentadoria diferenciada. Muitas carreiras têm, você aposenta com o salário que você estava. O que muitas vezes no CLT não acontece, porque você vai aposentar com o teto do INSS. A carreira pública, muitas vezes, ela vai te dar, na maioria das vezes, possibilidade de progressão na carreira. Então o seu salário ele aumenta com o tempo de serviço, ele aumenta com promoções que você vai buscando. E tudo isso vai impactar na sua qualidade de vida. Essa estabilidade financeira. Então, se você está buscando a carreira pública, eu sugiro que você continue. Continue. Mas da maneira correta. Porque eu já vi muita gente ficando pelo caminho. Exatamente por não ter esse método. Não ter uma estrutura que ele possa se basear. O que eu preciso fazer amanhã? O que eu preciso estudar amanhã? Como eu vou estudar? Qual é o tempo que eu vou estudar?
Se você ficar gastando energia para entender tudo isso, é a mesma energia que você ia usar para estudar. Você precisa se manter disciplinado, você precisa se manter motivado durante todo esse período. Você vai gastar muita energia durante esse período. E se você tiver que gastar energia também, ter que ficar pensando, como eu vou estudar? O que eu vou estudar agora? Qual é o método que eu vou usar? Você está gastando a mesma energia que você precisa para continuar estudando, para estudar realmente. E é por isso que é importante você já ter um método pronto, um método já validado. Eu não tinha. Eu mesmo criei, diante da necessidade que eu tive. Eu era professor da rede estadual, eu havia passado no concurso, só que eu estava com mandado de segurança, porque quando eu prestei o concurso eu ainda estava no último ano da faculdade. E aí o Estado recorreu e caiu o mandado de segurança. Eu tive que sair. Fiquei desempregado. Nessa época, meu pai teve que me ajudar. Só que eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu não quero ficar nessa situação. Eu sei que eu tenho capacidade de ser aprovado em outro concurso público. E eu queria o mais rápido possível. Eu não queria ficar dependendo do meu pai. Aí eu mergulhei realmente em todo o conhecimento que eu tinha de estudo, de técnicas de memorização. Mergulhei, criei um método que eu utilizei e deu certo. E aí, quando eu prestei o concurso, eu passei em primeiro lugar. E veja, eu não passei em primeiro lugar porque eu sou acima da média, um superdotado. Não, sempre fui um aluno normal, comum. Só que quando eu entendi como se estuda, o que realmente faz a diferença para você reter esse conhecimento, o que faz a diferença para você reter esse conhecimento, quando eu entendi isso, aí as coisas começaram a ficar muito mais fáceis. Eu não precisava estudar muito, não precisava estudar tanto, e o pouco que eu estudava, a quantidade de tempo que eu gastava para estudar, foi muito mais eficiente para mim. Tanto que eu passei em primeiro lugar. E como eu disse aqui, eu nunca fui um aluno acima da média. Nunca fui. Só que quando eu aprendi a estudar de forma correta, aí as coisas mudaram. E isso eu utilizei depois para toda a minha carreira. E ela funcionou em todas as vezes que eu prestei uma prova. Sempre fui aprovado das primeiras colocações. E eu falo isso, eu não falo para me gabar que eu sou melhor, não. Eu falo porque quando você tem a técnica correta, você consegue. Qualquer um de vocês consegue. Só que você precisa entender, descobrir o que realmente faz a diferença na hora de você estudar de uma maneira que na hora da prova você consiga trazer esse conhecimento. E não achar que estudar é quantidade. Muita gente que estuda, muita gente que eu converso, que acredita que é quantidade, a maioria delas acabam extrapolando. Acabam exagerando e passando do limite. E chegam muitas vezes na época da prova totalmente esgotadas, exauridas. E aí entra um outro ponto que atrapalha quando você não tem esse equilíbrio de agenda, equilíbrio de horário. Que é um outro ponto que eu trago também na metodologia PRA. Então veja, tirem da cabeça isso. Não é quantidade. É qualidade aliada à quantidade. Tudo dentro de um planejamento, de um equilíbrio dentro da sua vida. Porque a maioria das pessoas estudam
E tem outras coisas, tem outros afazeres. Poucas pessoas têm o privilégio de só dormir, comer e estudar. Poucas têm. A maioria tem que cuidar de filhos, cuidar da casa, trabalhar. Isso é mais um motivo pelo qual você precisa ter uma metodologia, ter algo que realmente defina o que você precisa fazer todos os dias. Que otimize o seu tempo. Isso é importantíssimo nos dias de hoje. Ninguém tem tempo mais. Então, se você não tem uma metodologia validada, que você possa seguir, as suas chances de aprovação elas acabam diminuindo muito. E não adianta querer aumentar a sua performance no estudo e diminuir a sua qualidade de vida. A qualidade de vida ela está relacionada ao seu desempenho em todas as áreas, inclusive o desempenho nos estudos. Então veja, quando você tem uma metodologia que você segue, como eu disse aqui, quando você conhece as ações que você precisa realizar durante o período de estudo, percorrer, repetir, aplicar, numa proporção adequada, quando você faz isso, a retenção do conhecimento, ela aumenta muito. E os efeitos da curva do esquecimento, eles não te atingem de forma que vá comprometer os seus resultados. A curva do esquecimento, ela sempre vai existir. Não tem como. Mas quando você consegue equilibrar essas ações, principalmente a ação de repetir, que é você revisar aquilo que você viu, isso realmente vai fazer com que você chegue na prova com muito mais retenção. E eu apliquei isso na prática. Quando eu desenvolvi a metodologia e comecei a aplicar, você sente que quando você chega na prova e você vê, por exemplo, uma questão lá, você resolve muito mais facilmente. A sua memória traz a informação muito mais rápido. Porque você já viu aquilo, você já teve acesso àquele conteúdo muitas vezes. Você já revisou inúmeras vezes. E é isso que faz você conseguir acessar aquele conhecimento de forma mais rápida. E não ter aquela sensação de que, meu Deus do céu, eu estudei isso, mas não lembro. Eu estudei, mas não lembro. Essa sensação é horrível. Porque você vê, você percebe que você gastou tempo, energia, às vezes dinheiro, para acessar aquela matéria, acessar aquele conteúdo, e você não conseguiu trazer ele na hora que você mais precisava, que era a hora da prova. E isso, essa sensação na hora, no momento que você está fazendo a prova, ele te quebra emocionalmente. E a parte emocional, durante ali, o momento da prova, ele é importantíssimo. Então, quando você não tem essa metodologia, você estuda na base do empirismo, tem pessoas que falam da base da orelhada, as chances diminuem demais. E não é só essa questão do branco, de você não lembrar, de você não saber resolver, é essa questão emocional, psicológica. Eu gosto de fazer analogia sempre. Por exemplo, um lutador. Imagina que você é um lutador de novo, um lutador de boxe. Como é que você chega para a luta sabendo que você não treinou? Sabendo que o seu adversário treinou, sei lá, 1 ano, todos os dias, e você treinou nos últimos 15 dias. Como é que você chega psicologicamente para essa luta? Você perdeu já. Você já perdeu antes no seu psicológico, na sua mente. Você já perdeu. Por quê? Porque você sabe que o seu adversário está mais bem preparado e ele tem muito mais condições de vencer você. E é o que acontece na hora da prova.
Se você estudou errado e você já nas primeiras questões já não lembra, o seu psicológico, ele já sente. E aí, geralmente, você vai perder rendimento, às vezes nem porque você não estudou, não lembra. Você vai perder rendimento porque vai começar aquela pressão, você vai entrar naquele modo sobrevivência, você vai começar a sentir os efeitos ali da adrenalina, o coração vai começar a bater mais rápido, você vai começar a suar. E aí, quando você entra nesse modo, o seu organismo ele quer apenas sobreviver. Ele não quer acessar conhecimentos, a parte... Quando você quer sobreviver, a inspiração é a primeira coisa que some. Você quer apenas ficar vivo. Então aquela prova ali na sua frente, ela representa uma ameaça, um bicho ali na tua frente. Você quer o mais rápido possível cair fora. Quando você está sob efeito da adrenalina, você está nesse estado de luta ou fuga, a sua visão ela fica uma visão em túnel. Por quê? Você perde todo o campo de visão lateral porque você precisa só focar em uma coisa, que é lutar ou fugir para sobreviver. E se você entra nesse estado na hora da prova, por algum motivo, você realmente vai ter que jogar a toalha. Por isso da importância de você estar bem preparado, com uma metodologia adequada para você evitar com que você chegue nesse estado. É lógico que não é porque você estudou bem, estudou com uma metodologia correta, que isso você não pode ficar nervoso ou nervosa na hora da prova. Lógico que você pode. Mas você concorda que você tirou um dos motivos? Que é o despreparo. O despreparo causa nervosismo. Mexe com o seu emocional. Quando você está indo para a prova, você tem que tirar o máximo de obstáculos ali da sua frente para você conseguir avançar. Então, qual é o momento? Qual é o melhor momento, então, de eu começar a estudar de forma correta? Ou começar a estudar? O melhor momento, com certeza, não é esperar sair o edital para você começar a estudar. Ainda existe gente em 2026 com todo acesso ao conhecimento. Ainda existe gente que espera o edital sair. Aí saiu. Agora deixa eu pegar o conteúdo programático. Agora deixa eu pesquisar onde eu vou achar o conteúdo. Existe gente que em 2026 ainda faz isso. Por incrível que pareça. Mas a partir de hoje você não é mais essa pessoa. Quem faz isso são as pessoas que só dão dinheiro ali para a empresa de concursos. Não tem chance nenhuma. Então o momento certo de começar a estudar de forma correta é agora. Terminou de assistir esse vídeo aqui? Já começa. Ah, mas eu não sei quando vai sair meu concurso. Já começa. Começa pela base. Ah, eu sei que o concurso que eu quero prestar, ele não saiu ainda, mas eu já sei que ele vai ter língua portuguesa, ele vai ter, sei lá, história, conhecimentos específicos. Já começa. Porque como eu disse aqui, quanto mais você revisar o que você viu, menos a curva do esquecimento te atinge. Menos ela vai impactar o seu desempenho na hora da prova. Então, apontei aqui vários erros durante essa live. Vocês perceberam? Não existe um erro só. Estudar na véspera da prova, esperar sair o edital, é um erro básico. Estudar sem estrutura, principalmente para quem não tem experiência em estudar. Ah, vou estudar do jeito que eu estudava lá na quinta série. Beleza. Não vai. Se você não tiver uma estrutura em que você possa se basear,
possa planejar de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua rotina. Ah, eu vou estudar, hoje eu vou estudar. Amanhã, se der certo, eu estudo. Se sobrar um tempinho, eu estudo. Veja, isso é papo de quem está fora do jogo. Eu gosto sempre de fazer analogia com atletas. Você sabe como é que é um treinamento, um processo de treinamento de um atleta olímpico? O cara ele fica, no mínimo, 4 anos, mais às vezes, né? Ele fica ali uns 4 anos treinando, baseado em uma estrutura, em uma agenda, em um cronograma rígido, que ele não pode mudar. Então, ele tem que comer certas coisas, tem que comer em tais horários, tem que treinar em tais horários, tem que treinar o que é programado, estando com vontade ou não. Por que ele faz isso? E durante tanto tempo? Porque ele quer lá chegar na Olimpíada. Ele quer a medalha olímpica. Ele sabe que se ele não passar por isso, ele não chega lá. Só que aí eu pergunto, basta apenas força de vontade para um atleta desse chegar na Olimpíada e se destacar? Ou apenas só chegar na Olimpíada? Basta apenas força de vontade? Não. O atleta ele tem que ter uma estrutura, uma metodologia. Saber o que treinar, saber o que comer, tem que ter nutricionista, preparador físico, médico, fisioterapeuta, psicólogo, tudo para dar estrutura para ele. Para dar método. Então, se você quer ter alta performance em qualquer área da sua vida, você precisa ter método. E estudar para concurso público é a mesma coisa. Você quer ter alta performance em concurso público? Tem que ter método. E eu desenvolvi uma metodologia chamada método PRA, baseado nessas 3 ações que eu expliquei para vocês. Onde você aprende, quando você equilibra essas ações, durante um determinado tempo, você consegue resultados. É uma estrutura. Você pode buscar outras estruturas. O que não dá é você ficar estudando empiricamente. Você precisa ter planejamento e precisa ter um método. Essas 2 coisas aliadas, aí a sua força de vontade, a sua disciplina, aí vai fazer diferença. Aí o resultado vem. Eu sempre gosto de passar aqui que o sucesso nos concursos públicos é um triângulo, é um tripé, que são os 3 M's. É método, mentalidade e movimento. Método, eu já expliquei. É você ter o caminho para você seguir. Movimento é você se colocar em movimento. Porque não adianta você ter um método, não adianta o atleta ter lá o cronograma de treinos dele, se ele não acordar de manhã e treinar. E você a mesma coisa. Não adianta você ter um método de estudo se você não lá sentar e estudar todos os dias. Só que aí tem o terceiro elemento, que é a mentalidade. Que ela vai ser muito importante tanto no dia da prova, quanto no processo antes da prova. Processo de estudo, que pode, como eu disse aqui, demorar 2, 3 meses ou 2, 3 anos. E aí você acha que para você estudar 2, 3 anos todos os dias, precisa de mentalidade? Precisa de uma mentalidade forte ou não? E eu senti isso na pele. Para eu prestar o concurso de oficial da Polícia Militar, que era o concurso mais difícil da época, eu sabia que 6 meses, 1 ano não iam resolver. Não ia resolver. Então o que eu fiz? Eu me planejei 2 anos e meio, 3 anos antes.
E você acha que eu precisei também desenvolver a minha mentalidade ou não? Você acha que eu não precisei entrar em movimento todos os dias? Para você entrar em movimento todos os dias, você precisa da sua mentalidade forte. Então esses 3 M's, esse tripé, que eu falei, método, mentalidade e movimento, eles estão interrelacionados. Não existe movimento se não houver mentalidade. Não existe movimento se não houver método. O método não resolve. Veja, eles estão todos. Quando você for se preparar para ser aprovado no concurso que você almeja, você precisa trabalhar esse tripé. Não basta 1 ou 2, são os 3. Quando você entender isso e conseguir aplicar isso na prática, a aprovação ela fica inevitável.